Ó Deus, na presença dos apóstolos, vosso Filho hoje subiu ao céu, concedei, nós vos pedimos, que, segundo a sua promessa, Ele esteja sempre conosco na terra, e nós mereçamos viver com Ele no céu. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Antes de voltar à casa do Pai, Jesus concluiu sua missão e convida seus seguidores a dar continuidade à obra por ele iniciada. Ouçamos com atenção a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até ao dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes uma ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vos ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Jerusalém? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu. À vista dele, uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-los. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá no mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor subiu ao toque da trombeta, por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo batem palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao
ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos. E que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e os fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sobre os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ide ao mundo ensinai aos povos todos, convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo povo, hoje a igreja celebra a missa da vigília da ascensão do Senhor. Jesus, após ter cumprido em tudo a missão a qual o Pai lhe confiou, ele retorna para junto do Pai. Porém, ele permanece, retorna, mas permanece junto à igreja, junto aos discípulos, aos apóstolos, junto àquelas pessoas que, após ter sido evangelizadas, instruídas por Jesus, optaram por segui-lo, optaram por serem as suas testemunhas. No trecho da primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas ele vai lembrar para aqueles que não presenciaram como ocorreu a ascensão de Jesus. Como que ocorreu esse fenômeno entre Jesus e a igreja? Em Lucas recorda que Jesus subiu aos céus e que tem testemunhas, pessoas, não somente o grupo dos 12, não somente o grupo dos 12, mas outras pessoas estavam lá e viram o que ocorreu. Lucas não estava, porque Lucas ele é consequência da catequese de Pedro e Paulo. Lucas não chegou a conhecer Jesus, ele já é fruto daquilo que Jesus mencionou aqui no Evangelho de Marcos: ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Interessante que tanto Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e que escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, como Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, os dois não foram apóstolos de Jesus.
Os dois não chegaram a conhecer Jesus, nunca viram Jesus, mas os dois são consequências, são o efeito, resultado do efeito da evangelização a partir do que Jesus fala: ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. E como resultado do protagonismo dos apóstolos, aqueles que o Espírito Santo os quis, tocou no coração de Marcos, tocou no coração de Lucas, e eles, a partir da experiência de fé deles, e a partir da experiência de fé das testemunhas oculares, ou seja, aquelas pessoas que conviveram com Jesus, que se beneficiaram das pregações de Jesus, esses dois homens, inspirados pelo Espírito Santo, redigiram o que nós conhecemos hoje como o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas. Mas celebrar a ascensão de Jesus é não ficar no saudosismo, porque ele foi, mas a missão dele não. Ele foi para junto do Pai, mas a missão dele se perpetua na ação missionária da igreja, como ele mesmo falou, e nós podemos comprovar que logo após ele ressuscitar, ele aparece ali 3 vezes aos discípulos, e está lá no capítulo 21 do Evangelho de João. Ele diz: assim como o Pai me enviou para anunciar a boa nova, para anunciar a paz, a justiça, para revelar o reino dos céus, o reino de Deus, esta missão a qual o Pai me confiou, e que eu fiz, e que eu a cumpri, agora a vocês. Agora sou eu que vos envio para vocês darem continuidade a esse projeto. Então, o projeto de evangelização que a igreja tem é o projeto de Jesus. Claro, o projeto ele é adaptado às exigências, aos desafios pastorais que vão surgindo no decorrer da história da humanidade. Muitos desafios que os apóstolos experimentaram a partir do agir missionário deles já não existem mais. E como muitos dos desafios que hoje existem no nosso projeto, na nossa missão, na nossa caminhada de servidores da palavra, muitos dos desafios que hoje existem não existiam na época dos apóstolos. Então nós estamos celebrando, não é algo do passado, porque a mensagem de Jesus, ela vai se atualizando. E o que é a Eucaristia? A Eucaristia, a própria igreja vai dizer, é a atualização do sacrifício de Jesus, é fazer memória dele, ou seja, é fazer aquilo que ele pediu, que ele orientou. Então a igreja, ela, como diz aqui o trecho da segunda leitura, a igreja ela evangeliza porque ela crê nela mesma. Ela crê nela mesma. A igreja ela vive da fé, ela vive da esperança. E por ela viver da fé, da esperança, a igreja transmite isto às pessoas, para dizer que justamente qual é o destino daqueles que optam por Jesus, daqueles que fazem a experiência batismal com Jesus, com aqueles que se colocam a serviço da igreja. Qual é
o destino final? O que está reservado para a própria igreja? A glória. Não é o fim. Aqui não é o fim. Aqui é uma experiência da qual, quando Deus criou o mundo, Deus não quis entregar o mundo para o mal. Deus entregou o mundo para as pessoas boas. E onde há pessoas boas, deve estar a igreja. Porque a igreja ela é fruto da bondade e do amor de Deus. Então, esse relato que Paulo faz aqui na carta, a segunda leitura que foi lida, na carta aos Efésios, é justamente para lembrar, porque Paulo estava falando para os judeus, para que os judeus pudessem ali, de uma vez por todas, pudessem crer, pudessem fazer a experiência, pudessem reconhecer que aquele que eles crucificaram, que aquele que eles pediram a crucificação, ele é o libertador deles, ele é o salvador deles, ele é a esperança deles. E Paulo sofreu, como nós sabemos, Paulo sofreu as consequências de ter dito isto. Porque quando mais Paulo dava testemunho da sua conversão, quanto mais Paulo dava testemunho de que de fato Jesus era o Messias, que Moisés havia indicado, que os profetas haviam indicado, que os judeus ansiosamente esperavam, mas que ele já havia chegado. Quanto mais Paulo falava isso nas sinagogas, nas ruas, no templo, mais o ódio daqueles que rejeitaram Jesus, que rejeitaram a mensagem de Jesus, mais o ódio deles crescia, e Paulo foi vítima, assim como Jesus também foi vítima do ódio, daqueles que se fecharam à experiência do Evangelho. Como nós sabemos, o apóstolo Paulo ele foi degolado, ou seja, cortaram a cabeça de Paulo, por ele testemunhar a fé em Jesus Cristo. Então vejam que Jesus ele é o referencial, sempre foi um referencial para a igreja primitiva, para os cristãos da comunidade primitiva. Ele é o referencial para hoje, para o mundo. Então, quando a igreja anuncia Jesus para o mundo, porque de fato é esta a missão a qual ela está destinada. A igreja foi constituída para isto, para anunciar o Evangelho. Agora, se o anúncio, se a igreja vai ser acolhida, se a igreja vai ser acreditada, aí vai depender dos ouvintes, da disponibilidade dos ouvintes. Mas a igreja não pode deixar de evangelizar. Isso é tão válido, se vocês lerem o documento do Vaticano II, tem uma Constituição, um documento do Vaticano, onde a igreja ela escreveu para todas as nações, com a intenção de que todas as nações, porque a igreja ela não quer se fechar para nenhuma nação. Se dependesse da igreja, do corpo diplomático da igreja, se dependesse exclusivamente do Papa Francisco e também dos outros papas que o antecederam, a igreja ela tinha diplomacia, a igreja ela tinha comunicação, a igreja tinha liberdade para com todas as nações, com todos os países, para ali também se fazer presente.
Então não é a igreja que se fecha. Só que a igreja ela vai analisando, ela vai vendo a realidade, os desafios pastorais existentes, mas mesmo encontrando desafios em certas regiões, em certas nações, a igreja ela é levada, ela é conduzida pelo Espírito Santo para lá se fazer presente. Então a igreja ela tenta de todas as formas adentrar em todas as regiões, em todos os lugares, porque não é somente os latino-americanos que precisam serem batizados, os africanos, os asiáticos, os europeus, né? A turma que mora na Oceania, ou seja, os 5 continentes. A igreja ela deve estar em todos os lugares, como uma opção, porque a igreja estando presente, a igreja não vai obrigar a pessoa a seguir Jesus. Assim como Jesus não obrigava, ele convidava. É diferente. Uma coisa é você convidar alguém a abraçar um projeto ou ideal de vida. Porque quando você convida, você dá à pessoa a liberdade, você respeita a liberdade da pessoa de querer estar ou não com você. Mas quando você obriga, você se torna um tirano, porque você está tirando da pessoa um direito primordial, essencial, que é a liberdade. Então Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Quando ele diz, ide por todo o mundo, a todos pregam o Evangelho, é porque Jesus sabe que sempre haverá alguém, em qualquer lugar do mundo, sempre haverá alguém que irá desejar ser cristão. Como também há aqueles que não querem ser cristão, aqueles que não querem, que nunca vão abraçar a fé cristã, mas há aqueles que abraçam a fé cristã. Então, é esta a noção de que nós podemos aprender com esta orientação desta missa, da missa que é da véspera da Ascensão do Senhor. Então rezemos por toda a igreja, rezemos pelo profetismo da igreja, pelo trabalho pastoral, pelo trabalho missionário da igreja, rezemos pelos profetas e as profetisas que são imbuídos da graça, do conhecimento de Deus, para levar adiante a mensagem do Evangelho. E para vocês, mães que aqui estão presentes, já antecipando o dia, que Deus possa abençoá-las, né? Que Deus possa enriquecê-las cada vez mais, porque mãe, hoje em dia, é algo que é um termo que precisa ser bastante entendido de uma forma mais flexível, porque mãe não é aquela só que gera, não é aquela que tem a capacidade de dar à luz. Mãe não é somente aquela que sente as dores do parto, mas mãe é toda pessoa que tem a capacidade de acolher uma criança, de criar uma criança, de ser referencial de vida para uma criança, de dar educação, valores. Há muitos pais solos que fazem o papel de mãe e nem por isso perderam a sua masculinidade, e nem por isso perderam a sua virilidade. Como há muitas mães solos que fazem esse papel e nunca deixaram de ser mulher. Então mãe não é só aquela, não é só aquele modelo tradicional, né? Mãe não é aquela que tem, está lá em casa, a mamãe e o papai, não. Mãe é toda pessoa que tem a amabilidade, que tem uma consciência, que se preocupa, que cuida, que se doa, que contribui para o bem do mundo, para tornar essa sociedade uma sociedade mais igualitária. Porque há muitas mães
Muitas mães que ensinam mal os seus filhos, mães biológicas que não são referenciais para os filhos. E muitos são cristãos, muitos são nas igrejas, mas não educam os filhos para a tolerância, para o respeito, para conviver com o diferente. Ser mãe, ou ser pai, ou ser uma pessoa humana, é que você tem a capacidade de educar aquela pessoa que está sob a sua responsabilidade, para enxergar que a cor do outro não faz ele inferior ou superior a você, que a condição social do outro não faz ele superior ou inferior a você, que a crença do outro não faz ele inferior ou superior. São coisas diferentes, são crenças diferentes, são realidades diferentes, são raças diferentes, mas são seres humanos que precisam ser respeitados e precisam ter essa dignidade respeitada. Então, que hoje em dia, que nós saiamos desta fantasia, né, da Disney, quando a mãe vai crescer perfeita. Não, a mãe é um ser humano. Não existe a mãe perfeita, existe a mulher, o ser humano, que é referencial, que é a pessoa que o filho ou a filha olhe, se espelhe e diz: esta pessoa tem valor para mim. Nada de fantasiar. Nós não estamos aqui em nenhum filme de fábulas, aquelas fábulas já passaram. Estamos falando em pessoas concretas. E a própria igreja vai dizer que Maria é o referencial de mãe, porque Maria em nenhum momento ela foi um obstáculo para Jesus. E ela ouvia, ela presenciava as barbaridades que falava contra o seu filho, mas em nenhum momento ela disse: meu filho, amaldiçoa eles, meu filho, joga uma praga para eles. O que é que a gente vê em muitas pessoas que estão dentro das igrejas, um comportamento completamente desvirtuoso daquilo que deve ser para nós referencial, a Sagrada Família. Então rezemos, não somente pelas mães católicas, mas rezemos por todas as mulheres, por aquelas que dia e noite labutam para trazer o pão de cada dia para os seus lares. Mais uma vez eu digo, saiamos do mundo da fantasia. O mundo das Disney só serve para os cinemas. Vamos olhar para a realidade. São pessoas humanas, pessoas que têm sentimentos, pessoas que têm emoções, pessoas que amam, pessoas que educam, pessoas que corrijam, né? Assim como não existe o pai perfeito, assim como não existe o filho perfeito, são pessoas humanas que juntos vão aprendendo a viver da melhor forma possível, a conviver da melhor forma possível. Então rezemos por todas essas milhões e milhões de mães, talvez bilhões de mães, já que o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Desses 8 bilhões, quantos milhões e milhões não são mães? Então rezemos por todas estas mulheres, as que geraram pelo seu ventre e as que de alguma forma acolheram, seja por meio da adoção ou por outros meios, se tornam mães referenciais para as crianças, e que estas crianças, no caso os filhos e as filhas, cresçam olhando e valorizando o esforço que receberam, que presenciaram em suas mães. Que Nossa Senhora, Mãe da Sagrada Família, interceda por toda a igreja.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.